Bom, foi executada a nossa ordem. Aqui está o nosso preço de entrada, nosso stop loss e o nosso take profit. Okay? Está sem realização parcial essa operação. O mercado é uma operação contra a tendência, portanto nós vamos buscar aí um alvo menor. Perfeito? O motivo da entrada nós temos desde ontem já um sinal de aumento de volume. Okay? O mercado, o preço subiu, sinalizando aí força compradora, apesar de uma forte tendência de queda. No dia de hoje, nós tivemos o mercado fazendo um sinal de entrada de volume comprador. E o candle de entrada, o candle que sinalizou a entrada, um sinal também de força compradora. Esse foi o motivo que nós fizemos uma operação aqui, uma ordem pendente na ponta compradora. Retornando à nossa operação do GBPUSD, o mercado ele caminhou a favor, porém ele andou 50%. Como nós estávamos numa operação contra a tendência, okay? Nós deixamos o break-even acionado aí quando o mercado atingisse, o preço atingisse 50% do seu alvo. Foi o que aconteceu, saiu ainda com um pequeno lucro. Okay? O importante, né, no mercado, como eu sempre falo, é evitar as perdas, né, o máximo possível. Então você tem que adotar alguns tipos de estratégia, principalmente quando você entra numa certa contrário ao sentimento do mercado. Então que nós podemos até observar que o sentimento do mercado, nós temos a Libra, né, bem negativo, né? Aqui como foi o GBPUSD, nós podemos observar que a Libra está bem negativa e o dólar está forte. Então foi uma operação extremamente contra a tendência, né, com base em alguns indicadores, algumas ferramentas que nós utilizamos. Porém, a expectativa maior, né, é dentro desse sentimento que o preço vem fazendo. Então, por isso que nós fomos bem cautelosos aqui em relação ao alvo, né, é um break-even apertado aqui para estar evitando aí perdas na operação. Nós tivemos também uma operação do Euro USD com base no Setup Time Flow. Okay? Após o horário ele deu o sinal. Nós tivemos aqui anteriormente o índice dando já um sinal entrada de força vendedora, né? E tivemos aqui então um sinal de uma entrada de força vendedora onde acionou o nosso setup. Essa foi uma operação que nós vamos deixar um alvo mais longo, okay? Porque nós temos sentimento a favor, né? O dólar forte, o euro, né, bem mais fraco. Portanto, é uma operação mais a longo prazo. Já deu aí a relação risco-ganho mais de uma vez. Portanto, nós vamos aguardar então esse preço andar mais aí com alvos mais longos para a operação em EURUSD. Então, mais um exemplo aí de como nós utilizamos o sistema, a estratégia Time Flow, que nos possibilita operar de uma forma bem mais tranquila aí, principalmente determinando os horários com maior probabilidade de movimento do preço. Uma das vantagens, né, do sistema Time Flow é o gerenciamento da operação semiautomática, onde nós utilizamos o UniTrader e a Smart Trade, onde nós conseguimos, né, colocar alguns parâmetros, onde, né, esse exemplo de operação do GBPUSD, onde nós saímos no break-even, como era uma operação contra a tendência, nós colocamos os parâmetros de um break-even relativo a stop loss em 50% do seu tamanho, né, e um step aí de 10 pontos. Então esse foi o porquê nós acabamos saindo da operação aí quando ela virou, né, contra a nossa expectativa de movimento. E finalizando o vídeo que iniciamos ontem com duas operações e a última o EURUSD. O EURUSD eu deixei um pouco mais a longo prazo, né, proporcionando essa relação aqui. Nós estávamos no nosso stop loss, aqui foi nosso alvo, proporcionando uma relação de risco-ganho mais de 3:1. E, além do swap, né, que foi positivo na ponta vendedora, nós recebemos também o swap. O porquê que eu deixei o alvo neste nível, vou estar explicando o porquê que o alvo eu coloquei nesse local de preço, apesar que o preço aí está sinalizando ainda, deu uma segunda entrada no dia de hoje dia 8/2, no Setup Time Flow deu uma segunda entrada, o
para o vendedor, mas eu tinha programado ontem, né, no final do dia, quando eu fui desligar o computador, uma venda neste nível. Vou explicar o porquê que eu posicionei a venda nesta região. Gráfico de 4 horas. Eu observei, né, visualmente aqui um belo de um padrão harmônico sendo formado. Então vamos ver os níveis desse padrão, um 61%, então possível formação de um Gartner, onde nós temos a extensão até 786, este nível. Okay. Vou desenhar aqui o padrão para que todos consigam identificá-lo. Então temos a formação de um padrão, de um Gartner. Aí pode ser perguntado, questionado, não posso pegar esse ponto, tá? Esse ponto para formar o ponto X, né? A perna XA, pode também, tá? Só que eu fui um pouco mais conservador, até porque aqui nós teríamos um outro padrão, que seria 50%, seria um possível bate. O bate ele vai ter uma retração até 886, então seria um pouco mais baixo. E o Gartner eu fui um pouco mais conservador, deixando o alvo em 786, que já proporcionava uma boa relação risco-ganho. Eu não estaria na frente do computador, né? Não saberia que horário, que momento que o preço estaria batendo neste nível, então fui um pouco mais conservador, ok? Vamos voltar para o nosso tempo gráfico, M15, então está aqui. Então o posicionamento do nosso take profit foi alcançado, o mercado mostrando ainda força, tivemos um candle de força aí, ele pode buscar nível mais baixo. Temos um segundo padrão aqui formado também, tá? Um tree drive. Dentro dos padrões harmônicos também nós estudamos esse tipo de padrão, onde nós temos aqui ponto 1, colocar em branco, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E nós temos também aí, podemos formar aí um canalzinho, um canal de baixa, né? Por uma bandeira aí, sinalizando que o mercado ele tinha uma grande probabilidade, né, e ainda fazer um movimento de queda ou uma correção dessa tentativa aqui, desse movimento altista, de uma correção, mas existia grande probabilidade com base nesses padrões que nós estudamos e ainda no movimento de continuidade de queda. Então, mais um exemplo aí do sistema Time Flow, né, da sua eficiência e como nós podemos buscar operações mais a longo prazo. Essa posição pode ficar aí mais a longo prazo com expectativa aí do gráfico diário. Nós temos um mercado aí com expectativa de uma correção bem maior desse último movimento de queda. Hoje, no dia de hoje, nós já foi dado um setup no EURUSD de venda, nós já temos uma relação aqui de 1 para 1 dessa entrada, então se feito uma entrada aqui nós já teríamos também um ganho aí de pelo menos 1 para 1. Então mais um vídeo aí mostrando o nosso setup. Fique à vontade para estar entrando em contato, tirando aí eventuais dúvidas. Um forte abraço.